Olá e bem-vindo! A lição que se segue abordará perguntas como: o que posso fazer para a criança se comportar melhor? Por que uma criança se comporta mal? O que se deve fazer? Como lidar com um grupo de crianças bagunceiras? Que palpites os professores experientes nos dão? Assim que as crianças chegam, elas imediatamente começam a correr pela sala, a empurrar outros e a mexer nas coisas. Uma menina começa a escrever na parede. Felizmente, o irmão Garcia vê e consegue pará-la antes que o risco seja muito grande. Como eu posso acalmar essa criançada? Você pergunta. Ninguém as ensinou a se comportar? O que eu posso fazer? Prevenir é melhor que remediar. Melhor se esforçar para que não aconteça do que, depois de que já aconteceu, tentar consertar. Ensinar procedimentos específicos. Por exemplo, o professor João diz: a partir de agora vamos ter uma nova regra. Vocês podem cantar, vocês podem ficar em silêncio, mas não podem conversar durante o serviço de cânticos. Então, ele pede às crianças para explicar para ele a regra, todos juntos. E, finalmente, elas praticam a regra. Cantam uma música para ver se todos conseguem cantar sem conversar com seu amigo do lado. Essa estratégia se chama modelo ação prática. Modelo: o professor demonstra ou explica a ideia. Ação: o professor pede às crianças para explicar o que acabou de ser apresentado. E prática: as crianças praticam fazendo ou compartilhando a instrução que acabou de ser apresentada. Aliás, aí também inclui vários sentidos: visão, audição e fala. Além da habilidade de não conversar durante o louvor, na tela há algumas ideias de habilidades sociais que podem ser ensinadas. Se tiver interesse, dê pausa no seu aparelho ou veja o script anexo no DVD. Aprendizado ativo requer mais habilidades sociais. Ninguém nasce sabendo, e outra forma de prevenir o mau comportamento é ensinar o bom comportamento. Conhecer a razão por trás. Mau comportamento sempre tem uma ou mais razões por trás. Conhecer a razão pode ajudar a solucionar o problema rapidamente. Condição física. As crianças ficam inquietas quando o tempo muda. Quando o tempo está muito frio, quente, embaçado, falta de ar puro, luz muito fraca. Quando as cadeiras fazem ruído ou barulho de fora e está a distrair. Ou mesmo quando tem que esticar seu pescoço para poder ver o professor. Um comportamento de respeito é encorajado com uma sala ordenada, amigável. Se você tem algum problema de comportamento na sua sala, controle primeiro as condições físicas. Talvez algo simples, como abrir uma janela, pode ajudar. Ambiente carregado. Você está tenso ou despreparado hoje? As crianças vão sentir isso. Tensão, requerimentos inconsistentes, injustiça, impaciência são todas sementes que vão crescer e transformar-se em problemas. Um exemplo de requerimento irrazoável seria: quero todos aqui em 2 segundos. Ou não quero ouvir mais nenhum barulhinho até o final da aula. Isso causa frustração, e uma criança frustrada usualmente fica agressiva. Envergonhar crianças com correções públicas cria uma atmosfera de tensão que é contagiosa. Uma voz estridente, impaciência, afobação de último minuto para arranjar as coisas e repreensão cria uma tensão que vai ser refletida em como as crianças tratam umas às outras e os professores. O lar. Gabriela pode estar preocupada ou tensa porque seus pais brigaram toda a noite. Tem um novo bebê na casa de Carolina, e ela se sente deixada de lado. Isaac nunca tem que obedecer em casa, então não entende por que teria que obedecer na igreja. Leonardo quase nunca vê seu pai em casa, por isso ele quer atenção a todo custo, e é capaz de fazer qualquer coisa, positiva ou negativa, para ganhá-la. A própria criança. Às vezes, uma criança pode realmente estar furiosa com um adulto, seja um pai, parente ou professor, e quer soltar a raiva em você. Você provavelmente será um adulto mais seguro, ela raciocina. Este fenômeno se chama de ira deslocada.
Se todos estão bem e um só está agressivamente emocional, suspeite ira deslocada. Esta criança realmente necessita alguém que ouça e que ofereça apoio. Algumas crianças não formam uma boa combinação entre si. Elas trazem à tona o pior em cada uma delas. Algumas precisam sentar perto do professor. Observe as crianças quando elas chegam ao local da reunião. Elas agem como sempre, os tímidos quietos e os bagunceiros fazendo barulho, ou estão fazendo algo diferente? Não sentar com seus amigos, ficar perto de um professor ou estar carrancudo é um sinal de que é necessária ajuda individual especial. A mais frequente causa de confusão é falta de planejamento ou atividades inapropriadas. Alguns aspectos do planejamento fazem realmente uma grande diferença. Teste a si mesmo. Você está preparado quando as crianças chegam? As crianças são cumprimentadas ao entrarem? Você usa uma variedade de atividades para que cada um se sinta incluído? As atividades são adequadas à idade? As crianças têm a oportunidade de se alongar e se mexer? O registro de dados é feito de uma forma imparcial e efetivamente? Os líderes, monitores e outros ajudantes trabalham unidos como uma equipe? Cada um sabe o que fazer e as responsabilidades do outro? As cadeiras estão bem ordenadas? Administrando grupos de crianças. Considere a idade. Uma chave para lidar com grupos de crianças é entendê-las. Para isso, veja a seção Entendendo as Crianças. Una as suas expectativas com suas habilidades e vai evitar muitos problemas. Crianças de diferentes idades variam muito na quantidade de tempo que conseguem ficar quietas, concentradas em uma só atividade. Mantenha essas limitações em mente. Você poderá prevenir isso com movimentos físicos em momentos estratégicos. Só permita o suficiente de movimento físico que é apropriado para a idade. Pouca liberdade de movimentos e crianças vão se comportar mal. Demais e o caos vai explodir. Faça como nos álbuns musicais. Já reparou que há uma música calma e depois uma mais balançada, outra tranquila? O melhor plano é intercalar atividades tranquilas com atividades mais ativas. Considere as diferenças no aprendizado. Não ignore as múltiplas inteligências sobre as quais falamos anteriormente. Isso assegura que você não está ignorando os interesses e necessidades de algumas de suas crianças. Quando suas necessidades são satisfeitas consistentemente, elas vão se comprometer mais com o ensino e vão se comportar melhor. Use seu corpo. A sua ferramenta mais importante em manter o comportamento de um grupo sob controle é seu corpo. Poucas crianças continuarão a se portar mal se um professor está do seu lado. Por isso é importante que você não esteja sempre preso e imóvel lá em frente. Mexa-se e as crianças vão se sentir melhor. Ensine de todas as partes da sala. Se o grupo for muito grande, divida-o para que haja maior contato. E por fim, use os segredos dos professores experientes. Que as crianças ajudem a fazer as regras. Vão cooperar mais, e este princípio até a Sra. White sugere em seu livro Educação. Tenha poucas regras, mas que sejam repetidas constantemente. Esteja seguro que os seus subgrupos ou unidades também tenham as mesmas regras. Seja consequente. Avisou e a criança não correspondeu, então cumpra a consequência. Cuidado com o que adverte, mas quando fala, também faz. Recolha objetos que distraiam a atenção, e se continuarem trazendo, que os pais venham buscar os objetos. Elogie atitudes exemplares. Gostei de como a Maria ergueu a mão para falar. De repente, as crianças vão começar a erguer as mãos de novo. Planeje celebrações surpresa para as crianças que se portam bem. Por exemplo, todos os aventureiros que chegarem pontuais vão ganhar um sorvete. A senhora Maria Lúcia, a diretora do clube Luzeiros do Vale, coloca um jogo de futebol antes da reunião, para que as crianças cheguem pontuais. Seja o primeiro a entrar na sala. Se alguma criança chega antes que você, ela tem a impressão de que está no comando.
Nunca deixe as crianças sozinhas numa sala. Você tem responsabilidade moral e legal por elas. Nunca pergunte a uma criança o porquê fez alguma coisa. É uma pergunta sem sentido para a criança. Geralmente nem é importante saber o porquê. Simplesmente lide com o comportamento. E por fim, às vezes é melhor ir com a correnteza. Flexibilidade pode resolver muitos problemas. Às vezes ajuda a ser meio cego ou surdo. Resumo. Antes de partir para medidas corretivas, promova o bom comportamento de suas crianças, ensinando procedimentos específicos. Não seja precipitado em chamar a atenção e repreender. Use muito tato e sabedoria e aprenda de professores com experiência. Gostou? Você pode adquirir esses DVDs clicando no link abaixo. Será um prazer atender o seu pedido.